Eu tenho que mostrar, é triste, mas boiceto é lindo, tudo isso pichado nas paredes da Universidade Federal Fluminense. Não defendo uma universidade de direita, não defendo uma universidade de esquerda. O que deveríamos falar aqui, de fato, é sobre a educação brasileira. Em que pé está a educação brasileira? Senhor presidente, bom dia. Senhor ministro Camilo, bom dia. Bom dia, Leonardo. Antes de mais nada, ministro, eu gostaria só de ressaltar um ponto. É interessante de que, no mínimo, o senhor demonstra, de fato, um interesse pela sua pasta. Isso é muito válido. E eu aprecio isso, até mesmo porque não vejo isso no restante do governo, sendo bem sincero. Admiro sua postura quanto a rechaçar, enfim, pichações ou antidemocracia dentro da universidade. Não defendo uma universidade de direita, não defendo uma universidade de esquerda. Eu defendo uma universidade desinteressada. E sofri muito, sim, na minha universidade, então isso aqui é muito mais do que algo que eu ouvi falar, é algo empírico. Mas quem concordar com, por exemplo, o pessoal que mande o endereço para que eu envie alguns pichadores para a tua casa. O pressuposto que eu vou falar aqui é nesse sentido, de que obviamente tenho críticas, obviamente tenho minhas divergências metodológicas, mas eu imagino que a sua pasta seja de fato a mais importante desse país. O governo Lula, inclusive, discorda de qualquer tipo de pichação, seja em patrimônio público aqui na Praça dos Três Poderes ou em universidades, para deixar claro para quem não entendeu. Com relação ao governo Lula em específico, ele deu uma declaração recentemente, que ele disse que desde 2003 ele dá essa mesma declaração, que é a seguinte: nesse governo vai ser proibido utilizar a palavra gasto quando a gente falar em educação. Educação é investimento, investimento de mais retorno que um país pode ter. Eu fiz aqui uma ordem cronológica para poder mostrar que o discurso não condiz com a prática no seguinte sentido. Em julho de 2023, o MEC faz corte de 332 milhões em educação básica e superior. Em novembro de 2024, o pacote de corte de gastos retira 42,3 bilhões nos próximos 5 anos do orçamento do Ministério da Educação. E isso, o maior alvo, inclusive, é verbas para ensino integral. Em 30 de novembro de 2024, a educação tem bloqueio de 1,6 bilhão no orçamento. Em março de 2025, inclusive o senhor disse, né, que os clientes são os nossos estudantes. Os estudantes o receberam, abre aspas, que contradição, tem dinheiro para banqueiro, mas não tem dinheiro para educação. Isso é uma visita à Universidade Federal de Alagoas, após o governo Lula anunciar os cortes no orçamento do Ministério da Educação. E agora, neste mês de maio, a Academia Brasileira de Ciências, abre aspas, diz que o governo Lula está desmontando universidades. Os nossos índices, e para quem nasceu em 2003, você tem aí, deixa eu fazer as contas certas, 4 anos de governo Lula, depois mais 4 anos de governo Lula, 4 anos de governo Dilma, mais 2 anos de governo Dilma, 2 anos de governo Temer, 4 anos de governo Bolsonaro, e agora 2 anos de governo Lula, e se for reeleito, mais 4 anos de governo do PT. Ou seja, mais do que da metade do tempo de quem nasceu em 2003 é governado pelo Lula, ou pelo PT. E nós temos aqui alguns dados, ministro, de 1 em cada 8 brasileiros com ensino superior completo é analfabeto funcional. Em âmbito da matemática, nós estamos 93 pontos abaixo da média da OCDE, leitura 66 pontos abaixo da média da OCDE e ciências 82 pontos também abaixo da média da OCDE. Uma das coisas que eu gostaria de reivindicar antes de entrar nas minhas perguntas, que de fato são bem objetivas e técnicas, primeiro, pedir ao presidente da comissão que paute o projeto pelo fim da aprovação automática, na qual eu sou relator. Acredito que o fim da aprovação automática não é algo que gera um mérito para o estudante que, de fato, está empenhado em estudar, porque, poxa, se eu estudo e passo de ano, e o outro que não estuda também passa de ano, isso gera um desestímulo, né, para quem, enfim, não está atingindo a média, e um desestímulo também para quem, poxa, talvez superou a média. Uma outra questão que eu gostaria de reivindicar também é o seguinte: eu protocolei um requerimento para revisar o BNCC. O prazo de revisão já passou, inclusive esse prazo de revisão não é definido, imposto por mim, é pela própria CNE, e até agora o Ministério e o CNE nos deram algum retorno. Eu também indiquei para que o SAEB de 2º ano passasse a ser censitário, até mesmo para que evite futuras distorções. O senhor, inclusive, disse que concorda com isso, então peço um apoio no senhor também a respeito disso. E, por fim, eu fiz questão de ficar aqui desde o início da sua apresentação para ouvir, enfim, os números do Ministério da Educação. Contudo, o que eu sinto, senhor ministro,
é que a quantidade e número em si, ela não pode sobrepor a qualidade. Então, eu peço para que, se isso de fato for um norte do Ministério, para que o PNE seja, a bússola do PNE seja o critério de qualidade, para que a gente coloque critérios específicos e não somente questões de números. Eu vou tentar fazer com 30 segundos, já que todo mundo pediu os 30 segundos, eu vou usar os 30 segundos para finalizar aqui as minhas perguntas. Vou ler aqui no velocidade do Sonic. Como você explica a notória multiplicação dos contratos de governo com a OEI após o ingresso do antigo dirigente da organização na Secretaria Executiva do MEC? O MEC retirou o livro didático da educação infantil no rol dos objetivos do PNLD 2026. São os professores que escolhem se ou quais obras querem receber. Sobral, Singapura, Portugal e as melhores escolas particulares brasileiras utilizam. Vocês impediram as crianças de receberem porque não confiam nos professores ou porque não querem que o mesmo nível educacional de Sobral para todo o país. Inclusive, te dou mérito nesse sentido de Sobral. E a última pergunta é que ele está aqui, inclusive, que é o presidente do INEP, Manuel Palacios. Ele fez uma avaliação a respeito das políticas educacionais, como, por exemplo, o programa de alfabetização, que gerava resultado positivo, isso foi uma avaliação dele, e, infelizmente, não teve nenhum tipo de estudo ex ante ou ex post para poder, enfim, finalizar esse tipo de movimento, de descontinuidade, de política educacional. A mesma coisa aconteceu também com as escolas cívico-militares. Enfim, tinha algumas outras perguntas aqui, mas já que o senhor se colocou à disposição de receber do Ministério, eu me convido para poder finalizar essas perguntas. Obrigado pela tua presença, espero que eu tenha sido claro. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu peço que acresça o tempo da liderança da oposição e prometo não me delongar tanto, tá? Mas eu preciso falar, fui o primeiro deputado a chegar aqui, ouvi atentamente as falas do ministro. Quero parabenizar ao ministro Camilo Santana pela forma tão cordial como se dirigiu essa comissão, ministro, e dizer que, mesmo sendo eu um deputado de oposição, eu torço muito pela educação brasileira. E acredito que qualquer ministro que ocupe o lugar que Vossa Excelência aí está, deveria falar como Vossa Excelência falou aqui, esquecer as cores partidárias, e que todos os deputados dessa comissão também fizessem da mesma forma. A minha fala não é inquisitória, a minha fala é uma fala reflexiva. O Ministério da Educação, se não me falha a memória, em 2030 vai completar 100 anos de existência. Isso parece que foi na época de Getúlio Vargas. E nesses últimos, desde a redemocratização para cá, de 88 para cá, a maioria dos governos que nós tivemos ou foram de extrema esquerda, ou de esquerda, ou a esquerda caviar. Nós tivemos aí apenas um partido, de fato, que governou como sendo de direita. Então, meia-culpa deveria cair aqui sobre todas as pessoas, principalmente os deputados de esquerda que aqui falam e sempre insistem em acusar o governo anterior e sempre jogam nas costas do governo anterior. Eu vi aqui deputados fazendo discursos políticos sobre o seu próprio governo, sobre o seu governo estadual, e é legítimo isso, porém, o que deveríamos falar aqui, de fato, é sobre a educação brasileira. Em que pé está a educação brasileira? A minha fala reflexiva começa assim. Eu vejo uma tragédia silenciosa que se desenrola diante dos nossos olhos, mas que poucos ousam enxergar aqui no Brasil. Em 96, com a mudança da LDB, da Lei de Diretrizes de Bases da Educação, o Brasil selou seu próprio desastre educacional ao adotar a aprovação automática. Uma política vendida como inclusão, mas que se tornou uma sentença de exclusão do verdadeiro aprendizado. Na prática, a aprovação automática criou uma geração de alunos que avançam de série em série sem dominar o básico. Alunos que, mesmo sem saber ler corretamente, interpretar um texto, resolver uma equação ou compreender conceitos científicos, são empurrados para a frente. É como se disséssemos que o importante não é o aprendizado, mas o avanço na fila. Não é mais necessário aprender, apenas comparecer. Não é mais necessário se esforçar, apenas esperar. Essa política destruiu a meritocracia, pois tratou igualmente aqueles que se dedicam e aqueles que não se importam. Ao eliminar o conceito de reprovação, a educação brasileira enviou uma mensagem perigosa. Não importa o quanto você saiba, você será aprovado de qualquer forma. E o resultado não poderia ser mais cruel. A sala de aula se tornou uma peça de teatro, onde professores são reféns, sem autoridade para exigir compromisso, e alunos são espectadores passivos de um aprendizado que não acontece. Enquanto isso, professores, que deveriam ser os guias desse processo, foram desmoralizados, forçados a promover alunos que não aprenderam, perderam sua voz e sua autoridade. Tornaram-se meros carimbadores de aprovações, testemunhas impotentes de um sistema que traiu seu propósito mais sagrado, que é o de ensinar. O resultado
é uma geração de analfabetos funcionais, jovens que têm um diploma, mas não sabem interpretar um texto, não conseguem fazer cálculo simples, não possuem capacidade crítica, chegam ao mercado de trabalho despreparados, inseguros e são imediatamente confrontados com a realidade. O mundo não tem aprovação automática. Empregadores não contratam por pena, a vida cobra aquilo que a escola não ensinou. A educação que deveria formar cidadãos críticos, conscientes e éticos se tornou uma fábrica de iludidos. A juventude que não aprendeu o valor do esforço na escola não aprenderá isso em nenhum outro lugar. A desigualdade é agravada e enquanto as escolas particulares mantêm um certo rigor e exigem aprendizado real, as escolas públicas condenam seus alunos a uma educação de fachada. E a crise ética é evidente. A aprovação automática ensina que é possível ter algo nesse país sem esforço, que o fracasso não tem consequências e que o mundo sempre dará um jeitinho. É uma lição perversa que destrói o caráter e os sonhos de uma juventude que se perde. Por fim, essa farsa tem um preço altíssimo, ministro, pois esses jovens despreparados serão os futuros médicos que não saberão diagnosticar, engenheiros que não saberão calcular e professores que não saberão ensinar. Estamos destruindo não apenas o sistema educacional, mas o próprio futuro da nossa nação. Enquanto outros países valorizam o conhecimento, ou seja, a meritocracia, a disciplina, nós escolhemos a mentira, o comodismo e a ilusão. E depois nos perguntamos por que nós não conseguimos avançar. A única pergunta que eu ia fazer a Vossa Excelência, não me falha na memória, Vossa Excelência já respondeu aqui. Se Vossa Excelência acredita nesse tipo de aprovação automática. Mas parece que Vossa Excelência já disse que não. Então, fico satisfeito por isso e, senhor presidente, agradeço a paciência e principalmente por esse deputado que ficou aqui desde o início da sessão. Muito obrigado. Ministro Camilo, eu trago um fato que aconteceu na Universidade Federal Fluminense na quinta-feira passada. Uma agressão a jovens, inclusive 2 jovens filiados ao Partido Novo, que ingressaram na universidade para fazer uma participação em relação ao ativismo ideológico que está acontecendo na Universidade Federal Fluminense. E é fato que o crescimento da educação ele se faz através do diálogo, das diferenças, da forma plural como a gente deve se comportar. Esses alunos foram agredidos, eles levaram um cartaz que dizia que a direita se cria também na Universidade Federal Fluminense, porque há um movimento na Universidade Federal Fluminense que a direita não se cria. E eu trago aqui para o senhor como se encontra hoje a Universidade Federal Fluminense. São pichações que não acabam mais, caracterizações que mostram que é um braço político, sim, a universidade. A gente tem até aqui, ó, é triste se ver, ó, um pênis desenhado aqui, ó, na universidade. A gente vê aqui, ó, a gente tem pró-maconha e com adesivos de candidatos políticos. Eu tenho que mostrar, é triste, mas boy seta é lindo. Tudo isso pichado nas paredes da Universidade Federal Fluminense. E aqui. Esses alunos foram agredidos, foi amplamente divulgado na imprensa no Rio de Janeiro, sofreram hematomas, tomaram pancada com pau, com soco inglês, alunos descaracterizados de movimentos de esquerda. É claro que a UF são 50 mil alunos, tem curso de Direito, tem curso de Medicina, de Filosofia, de Economia, de Engenharia. É uma instituição desde 1960, tem 65 anos. A gente não pode tornar uma instituição de ensino um braço político e violento. Eu fiz um requerimento aqui ao reitor da universidade, reitor Antônio Cláudio da Nóbrega, que me conhece desde pequeno. Antônio Cláudio é médico, fazia teste antidoping. É uma pessoa que me conhece desde os 16 anos, mas infelizmente ele está hospitalizado. E quem respondeu foi o vice-reitor em exercício. E o final que me chama muita atenção. Tendo em vista, no entanto, que Vossa Excelência se manifestou publicamente em apoio a um dos grupos envolvidos, por meio de vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, antes da conclusão da apuração oficial, entendemos que neste momento não é adequada a realização da audiência solicitada. Ministro, eu não sou juiz, eu sou político. Eu posso ter lado, não tem problema nenhum eu ter lado. E teria lado com qualquer estudante, seja de esquerda ou de direita, se fosse agredido dentro de uma universidade federal. Eu sou de paz, eu sou professor de educação física, já trabalhei em universidades também. E aqui a própria UF, ela cita na resposta: reafirmamos que a UF, por excelência, é um espaço democrático, plural e comprometido com os princípios constitucionais que regem a educação pública, a liberdade de expressão, o respeito à diversidade e a convivência pacífica. Todo o nosso sistema universitário, praticamente hoje, ele é altamente politizado. A gente tem grupos políticos
que se fazem presente, que indicam até professores, que têm participação até na escolha dos seus reitores. E aqui eu trago mais uma informação da UF, que falta disciplina, falta comando, as nossas universidades cada vez mais despencando no ranking internacional, isso é fato. Os nossos alunos cada vez menos preparados para o mercado de trabalho. Brasileiro hoje que tem condição, está mandando seu filho estudar fora do país. Universidade Federal Fluminense, campus, da cidade de Campos, inaugurada pelo presidente Lula no dia 14 de abril. Olha como ela está no dia 15 agora, toda pichada. O prédio que foi investimento de governos federais passados, concluído no governo Lula aqui. Isso aqui é na cidade de Campos. Eu vou deixar com o senhor, ministro. Universidade de Campos, aqui, ó, 72 milhões investidos. Eu vou ler. Dá C com nós, dá o C para nós. Isso aqui é uma universidade federal. Morte aos transfóbicos. Olha a pichação num prédio recém-inaugurado pelo governo Lula. Notícia aqui, ó, do Jornal de Campos. Universidade Federal de Campos se posiciona após polêmica das pichações e diz que ato não foi autorizado pela direção. Não foi autorizado, mas a falta de disciplina e de comando e de ordem possibilita isso. Então eu faço algumas perguntas. Aqui é muito triste a gente ver universidades federais custeada pelo mais simples trabalhador, pelo pipoqueiro, pelo açougueiro, pelo servente, pelo sorveteiro também, como o senhor falou aqui, por todos nós. Pessoas que sequer vão entrar numa universidade estão custeando isso aqui. E eu faço uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que o silêncio institucional da reitoria da UF, ao negar uma audiência sobre esse caso, que foi o caso da agressão na quinta-feira passada, e que tinha 2 jovens filiados ao Partido Novo, foram agredidos, as imagens estão no meu Instagram, ficaram muito machucados, foi feito boletim de ocorrência, contribui para o fortalecimento ou para o enfraquecimento da democracia e da pluralidade dentro do ambiente acadêmico? Ministro, diante desses episódios, tanto na Universidade Federal Fluminense de Niterói e Universidade Federal Fluminense de Campos, o senhor pretende convocar a reitoria da Universidade Federal Fluminense a prestar esclarecimentos formais ao MEC? O Ministério da Educação avalia que há aparelhamento ideológico nas gestões de universidades federais a ponto de se recusar a debater fatos objetivos como agressões físicas dentro do campus? E qual o limite entre autonomia e universidade e impunidade institucional diante de um fato grave como esse? O MEC pretende rever ou orientar de forma mais clara os limites dessa autonomia para que não se torne escudo para a omissão? E agora, ministro, o senhor sempre foi muito educado com essa comissão, que os repasses de recursos vindo do governo federal e do mais simples brasileiro obedecesse critérios mais objetivos de rendimento. A gente não pode ter universidades federais que despencam tanto no ranking nacional como no ranking internacional. A gente só tem a USP entre as 200 universidades mais bem avaliadas do mundo. O Brasil está entre as 10 economias do mundo, é o 5º país mais populoso e só tem uma universidade entre as 200 melhores do Brasil. Será que esses recursos estão sendo bem investidos? Está faltando comando, disciplina. Um reitor que responde para um deputado federal, que não pode recebê-lo porque ele tem posição. Eu entro na página desse vice-reitor, o senhor Fábio Barbosa Passos, ele recebe um monte de deputado federal de esquerda. Por que ele não recebeu um deputado nascido na cidade do Rio de Janeiro, professor de educação física, atleta olímpico de natação, que só queria conversar com ele, saber o porquê que houve aquela agressão, tamanha agressão? Somente isso. Obrigado, ministro Camilo Santana.